Salve galera, bem-vindos a mais um Guerreiros TV, eu sou Fábio Ribeiro e hoje vamos falar da premiada série do Asa Noturna de Tom Taylor e Bruno Redondo, que chega à sua 7ª edição. Formato capa cartão em papel couché com média de 164 páginas e compila geralmente 6 revistas mensais. Começou ao preço de R$ 39,90 e a última a R$ 54,90, mas com mais páginas. E a Panini iniciou a publicação no Brasil em março de 2022 e agora, em agosto de 2024, anuncia a republicação da primeira edição no mesmo formato, mas obviamente não o mesmo preço. E essa série tem 2 méritos. Primeiro, responder a pergunta se o personagem tem vida própria além do Batman e dos Titãs, e o outro mérito é retomar os conceitos da série solo do personagem da década de 90. Por isso, obrigatoriamente, vamos contextualizar para orientar os fãs que não acompanham essa nova série e tem curiosidade para saber se vale a pena começar a ler a partir de agora. Então senta que lá vem a história, pois é um personagem com mais de 80 anos de existência. Todo mundo que lê quadrinho sabe quem é Dick Grayson, que começou sua carreira de herói como o primeiro Robin, criado por Bob Kane, Bill Finger e Jerry Robinson, em 1940, como jovem acrobata de circo, filho dos Graysons voadores, que sofre uma sabotagem numa apresentação de trapézio e morrem, deixando o pequeno Dick Grayson órfão, que acaba sendo acolhido por Bruce Wayne e treinado para ser o parceiro de Batman, e se inspirando nas suas coloridas vestes do circo e fazendo o público infantil se identificar, encantando crianças por décadas, seja nos quadrinhos, em séries de TV ou em animações, sendo o Robin preferido de várias gerações de fãs. Porém, em 1968, o escritor Denny O'Neil, o desenhista Neal Adams e o editorial da DC na época afastaram o personagem Robin de Batman para tornar as histórias do morcego mais maduras, e só o utilizou esporadicamente nas revistas do Batman, mas o utilizando com frequência nas histórias da Turma Titã, tornando-o líder e deixando claro que ele já era um adolescente. E a partir de 1981, com a nova formação conhecida como Novos Titãs, Dick era novamente líder e protagonista nas histórias da equipe, e deixando claro que ele era um jovem adulto, deixando implícito que em algum momento ele estava em transição, deixando a vida de universitário. E finalmente, em 1984, assume a identidade de Asa Noturna, em Tales of Teen Titans, número 44, escrito por Matt Wolfman e desenhado pelo lendário Jorge Pérez, que inclusive são creditados como criadores do personagem Asa Noturna, algo raro e eu diria até mesmo inédito para um personagem derivado, ou seja, ele não é 100% original, e deixando a identidade de Robin para eventuais sucessores, já que na década de 80 a DC achava interessante o Batman ter um parceiro mirim novamente, mas sem se preocupar que a passagem de tempo de Dick Grayson deveria afetar Bruce Wayne também. E assim, Dick Grayson, com a sua nova identidade de Asa Noturna, permanece líder dos Titãs e eventualmente como um padrinho para os seus sucessores, mesmo que a contragosto de Batman, primeiramente com Jason Todd, onde ele abençoou o jovem e o presenteia com seu uniforme original de Robin, e depois, no final da década de 80, com a morte de Jason, é apresentado Tim Drake, que se tornaria o terceiro Robin, e tinha uma conexão com Dick, já que esse surgiu num retcon, contando que ainda pequeno, ele estava na plateia quando os Graysons voadores morreram. Logo, estabeleceu-se assim uma relação de admiração e confiança, fazendo com que Dick sugerisse que Tim poderia ser o terceiro Robin, ocupando com responsabilidade o vácuo deixado por Jason Todd. Em 1985, a DC Comics publicou uma minissérie do Nightwing em 4 edições, escritas por Denny O'Neil e ilustrada por Greg Land, como uma espécie de teste para uma futura série mensal do personagem. Mas esta acaba sendo considerada o volume 1 do personagem, e permanece inédita no Brasil até hoje. E marca a mudança de uniforme do personagem, de uma variação do original com detalhes dourados, para agora um estilizado em azul e preto, que inclusive é a base para o uniforme atual. Depois disso, Dick segue normalmente em História dos Titãs até 1996, onde a equipe tem a primeira formação sem nenhum personagem clássico, fase escrita e desenhada por Dan Jurgens, o que tornou um momento propício para uma nova série solo do Asa Noturna. Nightwing, volume 2, com roteiros de Chuck Dixon e arte de Scott McDaniel. A série durou 153 edições de 1996 até 2009. Chuck Dixon, que escrevia diversas revistas do universo do Batman, encabeçou as primeiras 70 edições
que se tornaram o clássico absoluto do personagem, sendo substituído por Devin Grayson, mas eventualmente voltando para escrever uma história ou outra. Na arte, Scott McDaniel, que vinha de uma fase ruim da revista do Demolidor da Marvel, mas melhorou seu traço e sua narrativa, agradando mais os fãs da DC do que os da Marvel, e ficou até a edição 40, substituído por Greg Land, entre outros. E aqui temos um Asa Noturna sem Titãs, sem Batman, numa nova cidade chamada Bloodhaven, e tendo como elenco de apoio Bárbara Gordon, que na época estava na cadeira de rodas e oferecia o apoio cibernético aos justiceiros como a personagem Oráculo. E tinha tido um romance juvenil com Dick Grayson em histórias do final dos anos 70 e agora retomava o relacionamento de forma tumultuada. Além disso, temos um casting de apoio muito interessante. Os moradores do prédio onde Dick mora, que sem a grana de Bruce Wayne, tinham um estilo de vida muito mais modesto, mas obviamente com alguma retaguarda financeira. Dentre os moradores, temos a síndica Bridget Clancy, que seria parte de um triângulo amoroso com Dick e Bárbara, além do idoso John Law, que havia lutado com o Comando Invencível na Segunda Guerra Mundial, sob a alcunha do herói Tarântula. Além disso, também temos como vizinho o vilão Brutamontes e regenerado Amígdala. Falando em vilões, Dick também tinha uma extensa galeria de vilões próprios e alguns compartilhados com Batman, podendo citar com destaque o mafioso anabolizado Mark Holland, o Arrasa Quarteirão, além de Lady Vicky e o jovem psicopata Ted Hierstad, que assume o nome de Nightwing, com a grafia e atitudes diferentes de Dick, fazendo-se tornar o seu antagonista e trabalhando a diferença conceitual entre heroísmo e vigilantismo. Além disso, em uma cidade mais corrupta que Gotham City, que não conta com o nobre comissário Gordon, Dick Grayson surpreende todos, decidindo se alistar na polícia de Bloodhaven para ficar mais perto da criminalidade, o que gera situações muito perigosas e inusitadas, que são o tempero deste run tão celebrado. E a série não teve quase nada publicado no Brasil, exceto algumas interligações com arcos da revista do Batman, como Cataclismo, Terra de Ninguém e Bruce Wayne Fugitivo, o que é lamentável, pois a série tinha tudo para dar certo no Brasil, que no começo foi publicado pela Editora Abril e passando para a Panini, que também pouco publicou. Mas com o sucesso da atual fase do Asa Noturna pelo Tom Taylor, que bebe totalmente nesse run do Chuck Dixon, eu acho que caberia uma coleção no formato saga pela Panini, pois tem o perfil adequado, pois é gibizão, mensal, de run longo, e a arte não tem muita firula, podendo ser publicada em papel offset tranquilamente. Mas como os encadernados americanos dessa série foram publicados muitos anos atrás, talvez a DC esteja planejando uma republicação em formato diferente e, por consequência, teria novos arquivos digitais, que estariam à disposição da Panini. Resta torcer e aguardar. Mas enfim, Dick Grayson assumiu a identidade de Batman em duas ocasiões distintas. E curiosamente, se passa imediatamente antes e depois da sua série mensal. Primeiramente, durante os eventos de A Queda do Morcego, onde Grayson inicialmente se recusa a assumir o manto de Batman após Bruce Wayne estar se recuperando depois da luta contra Bane e que teve sua medula espinhal quebrada. Bruce sente que Asa Noturna é um herói com vida própria e não substituto de Batman, e opta por Azrael, o que no final das contas foi uma péssima escolha. Mas após os eventos da minissérie Zero Hora, ele substitui Bruce Wayne como Batman, começando em Robin Zero, de 94, e se estendendo pela série Batman, Filho Pródigo, de 1995. Mas logo Bruce Wayne retorna à sua identidade. E Dick assume novamente o manto de Batman após os eventos da crise final em 2009, escrita por Grant Morrison. Como Batman, Dick se muda para Gotham City, após a morte aparente de seu mentor, e faz parceria com o quinto rapaz a assumir o manto de Robin, o recém-descoberto filho de Bruce, Damian Wayne, se tornando seu mentor em tempo integral em uma série própria, Batman e Robin, concebida também por Grant Morrison e desenhada por Frank Quitely. No retorno de Bruce, os dois homens mantiveram a identidade de Batman, até 2011, quando Dick retornou à identidade da Asa Noturna na chacoalhada seguinte da editora. Em 2012, houve um reboot do universo DC, e Asa Noturna ganha o volume 3 da série solo, uma charopada que durou 30 edições e foi publicada na íntegra no Brasil na revista Sombra de Batman, que eu fiz questão de ignorar, e de relevante só lembro que o personagem assume uma versão preto e vermelho de seu uniforme e que Bárbara Gordon, nessa fase, fica paraplégica por apenas 3 anos e faz uma cirurgia na África do Sul para voltar a andar e retornando a ser a Batgirl, algo positivo. Ou não, né, se você preferir a sua versão como Oráculo. Em 2014,
temos a revista com o nome Grayson, escrita por Tim Sale, onde Dick é forçado a abandonar a identidade de Asa Noturna depois de ser desmascarado na TV e fingir sua morte, tornando-se o Agente 37, um agente infiltrado de Batman na nefasta organização de espionagem Espiral. Foram 20 edições, também publicadas na íntegra no Brasil, na revista Sombra de Batman e também ignorada por mim. Em 2016, Dick volta a ser o Asa Noturna, como parte do renascimento da DC Comics, e estreia sua quarta série solo, se não contados com a série Grayson. A nova série é novamente escrita por Tim Sale, onde Asa Noturna retorna às suas cores clássicas, e ele continua como líder dos Titãs originais, mantém um bom relacionamento com seus amigos heróis, principalmente com Batman, todos os Robins e coadjuvantes, e a família Superman e etc. Nos relacionamentos, mantém o chove não molha com Caçador e Batgirl. Além disso, Dick retorna à cidade de Bloodhaven e vive as voltas com a Corte das Corujas e seu novo rival Raptor, sendo uma série com qualidade oscilante, mas bem melhor que a fase 952. E toda essa fase que antecede Tom Taylor vai até a edição 77 da edição americana de Nightwing, e foram publicadas no Brasil em 10 encadenados de Asa Noturna Renascimento, a partir de 2017, e finaliza na minissérie A Guerra do Coringa, Efeitos Colaterais, de 2021. E ufa, tudo isso é para chegar neste ponto. Haja contexto, tanto para novos leitores, quanto para os leitores antigos que não seguiram acompanhando o personagem nessas diversas mudanças da DC Comics. E a partir de 2022, a editora Panini passa a publicar a revista solo do Asa Noturna, a nova fase, zerando toda a sua numeração. Então eu vou tentar ser o mais conciso possível para evitar spoilers. Nos roteiros temos Tom Taylor, que eu e meus amigos chamamos de o Tom que vale, mas é uma piada com o hype injustificado em volta do outro Tom, Tom King, pois Tom Taylor, apesar de subestimado, ele escreve muito bem e não tem a projeção devida, e ele capta os aspectos mais humanos do personagem, ao mesmo tempo retomando o cenário das histórias do Chuck Dixon. Primeiramente, após a morte de um amigo, Dick recebe uma herança e fica milionário, e decide focar seus esforços em Bloodhaven, mas não somente combatendo fisicamente a criminalidade, e sim atuando na assistência social. Com a criação da Fundação Pennyworth, Dick tem sua própria maneira de ajudar a cidade inteira e moradores de rua em situação de vulnerabilidade. Bem bacana e atual esse tema, não é verdade? E isso também define um diferencial entre Dick Grayson e Bruce Wayne, que nos últimos anos, parte do fandom tem levantado a questão de que, por ser um milionário, poderia fazer muito mais para conter a criminalidade do que ficar só socando capangas de vilões. Tom Taylor concilia o passado com o atual momento de Dick Grayson, pois ao mesmo tempo que temos histórias de flashback muito singelas, ele realmente entende que é um relacionamento interpessoal, seja com Bruce, com Alfred e Bárbara, ou os Titãs, seja relações familiares, de amizade ou até mesmo romance. Só para exemplificar, tem um diálogo poderoso entre Bruce Wayne e Dick Grayson, aliás, mais de um, onde eles realmente se reconciliam como pai e filho, algo há muito tempo esperado pelos fãs, pois desde que Dick assumiu a identidade de Asa Noturna, os roteiristas sempre abordavam uma relação tóxica entre a primeira dupla dinâmica, cheia de culpa e ressentimento, e ninguém tinha coragem de consertar essa situação. Taylor cria também retcons para apresentar personagens ligados à infância de Dick ou de seus pais, algo que foi tentado antes por outros autores, mas nunca de forma tão eficiente, e até mesmo rendendo um inimigo à altura, o Sem Coração, que parece ser o fio condutor de todo o run. Aliás, Tom Taylor traz de volta também o vilão Arrasta Quarteirão, como o rei do crime local, retomando seu antagonismo da época da fase Chuck Dixon, mas acredite, não é preciso ter lido as séries anteriores para entender o momento atual, pois Taylor vai reintroduzindo os personagens de forma orgânica e ignorando todos os excessos que prejudicariam a leitura. Os Titãs aparecem como apoio a Dick Grayson, esporadicamente, até porque a equipe vive um bom momento, pois após a saga Crise Sombria, eles foram elevados ao posto de principal equipe do universo DC, e Tom Taylor também escreve a revista da equipe desde 2023, mas de forma alguma a revista do Asa Noturna vira extensão do grupo, nem mesmo nas histórias do Batman, pois tem identidade e plots próprios, como deve ser uma revista solo. E como nem tudo são flores, posso dizer que, por exemplo, eu não gosto do arco que envolve Dick Grayson com o Porão, um local comandado por uma sociedade secreta de marinheiros com raízes nos primórdios da cidade de Bloodhaven, algo muito fora do contexto do personagem. Já a arte é um espetáculo à parte. O desenho espanhol Bruno Redondo e Adriano Lucas nas cores conseguem representar
todo o texto de Tom Taylor. Com um traço, por vezes estilizado, tem um domínio de storytelling, perspectiva e arquitetura inovadores, que trazem um frescor ao título. Como, por exemplo, cenas demonstrando o movimento do personagem dentro de um cenário de página inteira, sem a divisão de páginas, bem como mostra o detalhismo de elementos em cenários urbanos, sem uso de achuras, porém com o uso de efeito de retículas para dar um aspecto de quadrinho antigo, ao mesmo tempo que a paleta de cores vai no caminho oposto. E como parâmetro para esse tipo de arte, podemos citar o Demolidor de Mark Waid, no traço de Paulo Rivera, que tem uma cena que Martin Murdock caminha pela rua, no mesmo esquema, e que me marcou na época. Ou a Gavinha Arqueira de Kelly Thompson, desenhada por Leonardo Romero, que também usa cenários em página inteira, cores pastéis e traço mais limpo, e acredito que esses três desenhistas possam ser rotulados como da mesma escola artística, com desenhos incríveis e sequências de tirar o fôlego, como há muito tempo não víamos nos quadrinhos de super-heróis. Aliás, citando o Gavião Arqueiro, isso me lembra que é de onde Asa Noturna copia um elemento de humor, que é um cachorro. Mas neste caso, ele é cotó de uma pata, chamado de Asa Peluda, dando aquele aceno maroto aos adoradores de pets. E no humor, também temos uma belíssima homenagem aos criadores do personagem, Mervyn Wolfman e Jorge Pérez, devidamente acrescentados ao casting de apoio e ao cenário da arquitetura de Bloodhaven. E não é à toa que este run ganhou 3 prêmios Eisner, o Oscar dos quadrinhos americanos. 1. Como melhor série contínua em 2023. 2. Melhor artista de capa em 2023 para Bruno Redondo. E 3. Melhor edição especial em 2024, com a edição de Nightwing número 105, que é totalmente desenhada como se o leitor tivesse a visão da perspectiva do personagem Asa Noturna, criando uma imersão ainda mais diferenciada na história. Porém, a série não é toda desenhada por Bruno Redondo. Ele divide a arte em muitas edições com vários artistas adicionais, inclusive o brasileiro Geraldo Borges, que apesar da ótima qualidade, fica aquela sensação de uma quebra de padrão e de expectativa. Mas no primeiro volume da Panini, Bruno Redondo que não veio para brincadeira, dando o seu melhor e sem decepções. Ah, e a má notícia é que essa equipe criativa tem hora para acabar. Será na edição americana de Nightwing número 118, que será publicada em setembro de 2024. E no Brasil, o último encadenado publicou a edição 109, ou seja, temos mais 9 edições mensais para publicar, e eu não sei como a Panini vai dividir isso na publicação, que cabe apenas 6 mensais por volume. Aliás, uma dica para quem quiser abraçar a série do Asa Noturna sem ter lido muito do personagem. A Panini publicou agora em 2024 alguns encadenados de capa cartão chamados de Ano 1, de Robin, de Batgirl e de Asa Noturna. Foram escritos por ninguém menos do que Chuck Dixon, em parceria com Scott Beat, e que contam o início das carreiras desses 3 personagens de forma simplificada e são ótimas portas de entrada para a série atual. Enfim, Asa Noturna atualmente é sinônimo de sucesso por conta dessa equipe criativa, e eu espero que rapidamente encontrem substitutos à altura para dar continuidade à série mensal. Um fato curioso é que o personagem esteve bem perto de bater as botas nos quadrinhos da DC, pois o ex-chefão da DC, o fanfarrão Dan Didio, declarava publicamente que não gostava do personagem e foi cogitada a sua morte na crise infinita de 2005, e que, graças a Deus, não ocorreu. Apesar dos pesares, Asa Noturna, mesmo com este inimigo dentro da editora, ainda fez parte da Força-Tarefa Liga da Justiça em 93 e também foi um dos líderes da equipe Outsiders de Judy Winnick em 2003, ampliando o alcance do personagem. Além disso, Asa Noturna estreou em live action em 2018, foi protagonista da série de TV dos Titãs, da Warner, onde Dick Grayson é interpretado pelo competente Benton Thwaites, mas infelizmente a série foi cancelada em 2023. Mas é isso, espero que esse vídeo tenha sido útil aos leitores e que curtam, compartilhem, aperte o sininho aí e comentem aí se vocês acham que Asa Noturna realmente é bom ou é só hype de fã nostálgico como eu. E até o próximo vídeo, valeu!